Seja bem-vindo, deputado, novamente. Gostaria que o senhor respondesse a pergunta da Tainá Falcão, agora que o áudio está melhor. Quais são os principais pontos do projeto em relação ao fim da adultização de crianças e adolescentes na internet? Você poderia só responder a pergunta? A fala falhou um pouquinho. Claro, deputado, eu estava te perguntando, né, as linhas gerais do seu projeto, porque são dezenas de projetos que chegam agora à Câmara dos Deputados. O presidente Hugo Motta se prepara para se debruçar sobre o assunto, tratando dele, inclusive com especialistas. Uma comissão geral foi anunciada na próxima semana. A gente queria entender quais são os caminhos da sua proposta. Adultização é um palavrão, então eu queria que o senhor traduzisse do que exatamente trata esse projeto. Olha, Tainá, como inicialmente disse, agradecer o espaço, cumprimentar a todos e dizer que realmente é um momento oportuno, único, se faz necessário para que o Brasil consiga aprovar esse projeto. Esse projeto não é um projeto de direita, de esquerda ou de centro. Esse projeto é um projeto suprapartidário, essa pauta é uma pauta do Brasil, das famílias brasileiras. E esse projeto ele traz muito claro que nós precisamos, sim, que as crianças possam estar na internet, mas que elas possam ter um letramento digital, um letramento educacional na internet, mas precisam estar protegidas de qualquer que sejam os conteúdos nocivos, seja eles pedofilia, adultização, sexualização, automutilação, jogos de azar, e isso nosso texto traz de forma muito clara. A partir do momento que nós buscamos dar a maior clareza no texto, por exemplo, tirando o dever de cuidado, substituindo por prevenção, precaução e segurança da informação, nós já buscamos nesse momento afastar qualquer link com censura, com restrição da liberdade de expressão, justamente para que não se vire uma pauta política de direita, de esquerda, e que realmente seja uma pauta do Brasil. Então, assim, nosso relatório, ele de maneira muito clara, ele diz que um conteúdo, para que seja retirado das redes, ele precisa ou através de decisão judicial ou que esteja em desacordo com a classificação indicativa do texto. Que classificação indicativa é essa? É justamente os conteúdos nocivos. Pedofilia, sexualização, adultização e outros. E isso nós teremos uma agência, um órgão que irá fiscalizar e indicar isso às redes, como, por exemplo, pode ser a NPD. Então, isso não será feito de forma aleatória. Deputado, nós temos 5 anos, mais de 5 anos, quase 6 anos, que o PL das fake news está parado no Congresso Nacional por um fla-flu da direita e esquerda. Por que o senhor acha que esse projeto agora contra a adultização não vai ter o mesmo destino do PL das fake news? Olha, esse PL, ele está baseado nos fundamentos da proteção da criança e do adolescente. Esse é o primeiro ponto. Então, nós temos buscado um diálogo amplo com todos os partidos, com todos os grupos políticos, para deixar isso de forma muito clara, que o direito de qualquer ser humano, de qualquer indivíduo, ele se encerra onde começa o direito das crianças. Criança é soberana em qualquer lugar do mundo. Todos os países que regulamentaram a proteção das crianças e dos adolescentes, eles iniciaram com um caminho da maneira que nós estamos trilhando. Então, um caminho que não traz censura, que não faz vedação à liberdade de expressão. Então, o diálogo é a base fundamental
para que nós possamos aprovar esse projeto, mostrando que é uma pauta do Brasil. Então, por isso que nós acreditamos que o 2628 ele terá caminhos completamente do 2630, do PL, que foi batizado como PL das fake news. Inclusive, o nome dado hoje ao nosso projeto é o ECA Digital, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente no Ambiente Digital, justamente para mostrar ao Brasil, às famílias, ao mundo que realmente nós precisamos proteger, cuidar das nossas crianças, das nossas famílias. A Isabel Mega, deputado, participa da nossa entrevista, nossa analista de política. Contigo, Mega. Oi, deputado, bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente no Bastidores. Duas dúvidas pontuais. A primeira é quando vai ser aprovado, já que a gente fala em comissão geral, parece uma coisa que vai demorar mais, né? Você tem algum indicativo de que já na semana que vem é possível aprovar? E a segunda dúvida, mais técnica, deputada, se o texto ele mexe na questão das classificações indicativas. Vou dar um exemplo aqui. Na hora de baixar um aplicativo na loja de aplicativos, você tem uma espécie de classificação indicativa. Mas qual que é a queixa de especialistas? É que ela atende muito às regras, por exemplo, dos Estados Unidos, se for uma empresa americana, e é preciso se adequar à realidade do ECA, do Brasil. O projeto de vocês mexe nisso também? Olha, Isabel, por partes. Nós estamos muito otimistas de aprovar, de levar a urgência e o mérito logo na terça-feira ao plenário. Nós tivemos uma reunião ontem com o presidente Hugo Mota, com o senador Alessandro Vieira, participaram também outros deputados, outros parlamentares dessa reunião e membros dos mais diversos setores da sociedade civil, OAB, Ministério Público, a doutora Vanessa Cavalieri, que é juíza da primeira vara da infância e da adolescência do Rio de Janeiro, que ali na vara dela, ela contempla quase 8 milhões de pessoas, é a vara que contempla a capital e região metropolitana do Rio. Então, assim, uma autoridade no assunto. A presidente, a Isabela, presidente do Instituto Alana, que agrega mais de 150 instituições voltadas à defesa da criança e do adolescente. Então, assim, foi um debate muito enriquecedor. Foi demonstrado ao presidente Hugo Mota os pontos mais sensíveis que as nossas crianças hoje estão vulneráveis no Brasil. E o presidente realmente saiu dessa reunião muito sensibilizado e consciente de que essa pauta é uma pauta urgente para o Brasil e assumiu o compromisso de destacar o PL 2628 dos demais projetos de lei. E também, na quarta-feira, na comissão geral, ouvir todos esses especialistas e mais outros especialistas para que o que não contemplar com o PL 2628, os demais PLs que hoje estão em tramitação na casa, eles possam complementar no momento seguinte o PL 2628. Então, o compromisso em resumo, PL 2628 a validar no Colégio de Líderes, levar urgência e mérito na terça-feira e na quarta-feira, na comissão geral, ouvir especialistas, ver quais são os demais pontos que precisam ser tratados e avançar com outros projetos de lei para complementar o 2628. Haja vista que o ponto central do 2628 é a criança e o adolescente. Se tratando da sua segunda pergunta, o que é que eu posso lhe dizer? Realmente, nós aperfeiçoamos, a palavra é essa, o texto do senador Alessandro Vieira, que veio do Senado. Nós buscamos trazer um regramento mais claro, mas nós buscamos também endurecer um pouco no que toca à proteção das crianças e dos adolescentes, principalmente buscando centralizar
centralizar o cadastramento, o acesso às plataformas, ao digital, à internet, através das lojas de aplicativo. A gente tendo ali um responsável, um compartilhamento com o responsável legal, buscando ter também um canal de denúncia, regras claras. Então, tudo isso nós deixamos no texto com maior clareza. Então, essas são as principais mudanças. E tudo isso é em acordo com a LGPD. Tem um ponto interessante que eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência e que encontra muita resistência, sobretudo do lobby das Big Techs. O senhor fez uma substituição num termo dever de cuidado por prevenção, proteção, informação e segurança. Por quê, deputado? Isso não deixa muito abrangente a responsabilidade, o alcance da responsabilidade por essas plataformas? Tainá, na realidade, dever de cuidado, nós fizemos a substituição pelo termo prevenção, precaução e segurança da informação. Justamente porque o termo dever de cuidado, no direito, ele é muito amplo e isso poderia abrir lacunas para que algum setor da sociedade, algum grupo político, principalmente os mais conservadores, entendesse que poderia haver alguma censura ou poderia haver ali alguma vedação à liberdade de expressão. Então, nós tomamos esse cuidado com isso, com essa nossa alteração. Inclusive, o texto precisa, após sair da Câmara, voltar ao Senado, porque há uma mudança de mérito no nosso entendimento a respeito, mas sempre buscando que nós não deixamos nenhuma brecha para censura e nem para vedação da liberdade de expressão. Deputado, antes de encerrar nossa entrevista rapidamente, só gostaria de entender um trecho do que o senhor falou agora há pouco. Nós teremos, então, decisões judiciais que podem derrubar esse conteúdo e também decisão das Big Techs, mas o senhor falou numa espécie de grupo que vai avaliar esse conteúdo. Esse grupo tomaria uma decisão de derrubada antes de chegar à justiça? Na realidade, nós temos dois caminhos da retiradas de conteúdo. Nós temos o caminho de decisão judicial e nós temos um caminho que seja identificado, denunciado conteúdos nocivos, pedofilia, automutilação, sexualização, adultização, jogos de azar. Sendo identificado algum conteúdo nocivo dessa natureza, o órgão responsável, que nosso texto faz uma sugestão, como, por exemplo, a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que ela possa fazer esse indicativo para as plataformas que o conteúdo seja retirado. Caso o conteúdo não seja retirado, aí o texto prevê as sanções. Não retirando, tem que se buscar o caminho da justiça. Mas, assim, nós deixamos muito claro que é importante haver uma fiscalização, um controle, que isso não seja feito de forma aleatória. Deputado, a gente agradece demais, eu, Isabel, Uribe, todo o nosso time do Bastidores CNN à disposição para essa conversa. Um bom trabalho para o senhor. Até uma próxima, então, depois da aprovação dessa proposta, a gente volta a conversar. Excelente, Tainá, Lipe, Isabel. Eu quem agradeço o espaço e realmente estou muito confiante de que nós vamos vencer essa pauta. É uma pauta do Brasil. As famílias brasileiras clamam por essa pauta. Só quem realmente vive, conhece de perto as atrocidades que nossas crianças têm passado é que sabe a urgência que esse tema se faz necessário para o Brasil. Realmente, algo precisa ser feito. Obrigado, viu, deputado? Espaço aberto aqui no Bastidores CNN.